Bom, então nós vamos aqui, né, fazer uma revisão, né, para vocês aí, nossos alunos do Sérgio Professor Luiz Bezerra, que estão aí na etapa 3, no capítulo 3, tá certo? E aí eu entendo que alguns pontos aí, né, desse conteúdo que vocês estão estudando, né, é importante que a gente possa revisar, e é isso que a gente vai fazer agora, né, tentar ajudar, né, cada um de vocês aí nesse processo de revisão e preparação aí para suas provas, tá bom? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui nós temos o coração humano, né, e nós vamos falar aqui dele, né, especificamente aí nós vamos falar, né, desse órgão, né, um órgão musculoso, né, e como vocês podem ver aqui na imagem, ó, ele funciona como uma verdadeira bomba, né? Claro que não é a bomba de explodir, né, aquela bomba que explode, né, mas o coração, ele é uma bomba no sentido de ser o grande responsável, né, pelo bombeamento, né, do sangue em nosso organismo. O sangue que vocês também aí já estudaram e devem saber a importância dele, né, através do sangue que é transportado gás, oxigênio, né, necessário aí para que as nossas células possam produzir energia, né, através do sangue se transporta os nutrientes que vão alimentar, que vão nutrir essas células, né, através do sangue se transporta também os hormônios, né, que vão, digamos assim, regular, né, influenciar no comportamento e no funcionamento das células e assim do nosso organismo como um todo. Então, enfim, né, o sangue, esse tecido, né, que é vital, né, para nós seres humanos e para muitos outros seres vivos, ele é bombeado, ó, como vocês estão vendo aí, por esse órgão aí chamado coração, né? E aqui nós vai falar um pouco do coração humano, tá certo? Então, ó, o que é que a gente tem aí para falar dele? Né? Vamos revisar aí um pouco da anatomia, né, da estrutura, né, desse órgão aí importantíssimo que faz parte, né, do sistema cardiovascular que vocês estudaram. Então perceba, ó, que o coração humano, a gente vai ver que ele tem 4 cavidades. Se lembre disso e saiba onde posicionar essas cavidades. Outra coisa, toda vez que vocês olharem para uma imagem como essa, uma imagem do coração humano, caso, é claro, se não tiver nenhuma informação, a imagem da forma como vocês estão vendo, entendam que essa imagem que vocês observam aqui é como se vocês estivessem vendo o coração, mas no peito de uma pessoa, certo? Fiquem atentos em relação a isso, porque senão isso vai causar uma confusão danada na hora de vocês tentarem aí compreender, né, a anatomia, a estrutura e funcionamento do coração também. Então, entendendo que esse coração é como se eu estivesse vendo esse coração no peito de uma pessoa, esse lado aqui, ó, que eu estou passando aí o cursor, né? Esse lado aqui você vai dizer, opa, esse lado aí é o lado esquerdo, porque está no meu lado esquerdo. Não é. Né? Como você também poderia dizer que esse outro lado aqui, ó, que eu estou passando o cursor em cima, opa, esse é meu lado direito, então é o lado direito. Não é. Né? Se você está olhando o coração como se ele estivesse no peito de uma pessoa, esse lado aqui, ó, que eu estou passando o cursor, é o lado direito do coração. Se lembre disso, aí é o lado direito. E esse outro lado aqui é o lado esquerdo. Então, quando você olhar para o coração e ver assim, bom, se esse lado do coração está do meu lado direito, já saiba logo. Então, lá no coração é o lado esquerdo. Né? E quando você estiver olhando para um coração, o desenho do coração, e ver, opa, esse lado aí está do meu lado esquerdo. Mas não é. No coração é o lado direito. Tá certo? Então, o coração, ó, ele tem 4 cavidades. Ó, vamos ver aí uma delas. É o átrio, essa cavidade aqui superior, né? O átrio direito. Outra cavidade que fica embaixo do átrio direito é o ventrículo direito. E aí uma terceira cavidade, ó, um outro átrio que fica aí do lado esquerdo, então átrio esquerdo, e abaixo do átrio, sempre abaixo do átrio fica o ventrículo. Se aqui é o átrio esquerdo, então abaixo dele fica o ventrículo esquerdo. E aí, como vocês estão estudando o sistema cardiovascular, vocês estudam órgãos. E aqui nós estamos mostrando um órgão que é o coração. E aí, outras estruturas que fazem parte desse sistema são os vasos sanguíneos. E aí eu vou lembrar aqui desses principais, até porque estão conectados aí, né, diretamente ao coração. Bora ver lá, ó. Esse vaso aqui é chamado veia cava superior, né? E esses outros vasos aqui, ó, são as veias pulmonares. Lembrando que as veias pulmonares aparecem aqui e elas aparecem aqui também. Só não fiz repetir aí o nome.
Primeira coisa para se lembrar, veias. Veias são os vasos que trazem o sangue para o coração. Né? Dá até para se lembrar. Se lembre assim, o sangue está vindo, o sangue vem. Né? Perceba que vindo e vem começa com V. Então, toda vida que o sangue estiver vindo para o coração, que o sangue vem para o coração, ele vem através das veias. Tá bom? Essa dica aí também é importante na hora de vocês revisarem aí os estudos de vocês. Tá certo? E aí nós temos aqui, ó, a veia cava. Nós temos, na verdade, uma veia que é chamada veia cava, como ela tem duas ramificações, ó, que vem da parte de cima do nosso corpo até o coração e outra que vem da parte de baixo até o coração, né? Se costuma dizer que essa veia cava, esse ramo dela que vem aqui por cima é chamado veia cava superior e esse outro ramo que vem da parte inferior do corpo seria a veia cava inferior. Tá certo? E a veia cava, então, ela se conecta com o átrio direito. Tá certo? Veia cava. Veia cava, cava começa com C. Se lembra, é aquela veia que está vindo do corpo, que começa também com C. Né? E aqui nós temos do outro lado aqui as veias pulmonares. Se é veia, é porque o sangue está vindo para o coração. E pulmonar, certamente esse sangue está vindo para o coração lá dos pulmões. Por isso que essas veias aqui, ó, são chamadas de veias pulmonares. E aí nós temos nas veias pulmonares o ramo esquerdo e o ramo direito. Até porque, né, acho que ninguém tem dúvida, nós temos aí dois pulmões. Um pulmão direito e um pulmão esquerdo. Do pulmão direito vem esse ramo aqui, ó, que vai formar as veias pulmonares direitas e esse outro ramo que vai formar as veias pulmonares esquerdas. Só que sempre as veias pulmonares, como estão vendo aí, ó, elas vão chegar até o átrio esquerdo, tá certo? O átrio esquerdo. E aí nós temos as artérias. As artérias, lembrar que são aqueles vasos pelos quais o sangue sai do coração e vai para as várias partes do corpo, tá certo? Artéria, né? Começa com ar, né? E essas artérias, eu tenho dois tipos de artéria. Uma delas, ó, essa da imagem aqui, ó, ela está se conectando com o ventrículo direito. Então o sangue daqui sai por essa artéria. E por que elas são chamadas artérias pulmonares? Porque sempre através de uma artéria o sangue sai do corpo. E no caso aqui o sangue vai sair do ventrículo direito e vai sair do corpo por uma artéria e vai para o pulmão. Por isso que foi dado o nome dessas artérias aqui, artérias pulmonares, ó. E aí ela tem a sua ramificação também que vai para o pulmão esquerdo e a outra ramificação que vai para o pulmão direito. Então artérias são vasos que, digamos, retiram o sangue do coração, ou seja, através delas o sangue sai do coração. E tem uma outra grande artéria importantíssima aí, pessoal, que é a artéria aorta. Ó, essa artéria aorta, ela se conecta aqui, ó, com o ventrículo esquerdo e dela o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai para todas as partes aí do nosso corpo. Uma artéria, portanto, muito importante, mais na frente a gente vai entender. Então, basicamente, é preciso que vocês tenham essa compreensão geral aí, né, das 4 cavidades do nosso coração, da função geral desse órgão, né, e esses vasos aí importantíssimos que estão conectados ao coração. E novamente eu reforço. Lembrou, ouviu falar, leu, está vendo que o sangue está vindo para o coração, já saiba, opa, são veias. Se esse sangue está vindo para o coração e vem do pulmão, então veias pulmonares. Se esse sangue está vindo das várias partes do corpo, o corpo começa com a letra C, então ele está vindo através da veia cava, tá certo? E agora a gente vai revisar aqui o fluxo de sangue pelo coração, ou seja, por onde é que o sangue entra, por onde é que ele passa, né, do coração ele sai, vai para onde, enfim, vamos revisar um pouco aí, né, o fluxo de sangue através, né, pelo coração, né, como é que o sangue circula. Então vamos dar uma olhadinha aí agora, ó. E aí a gente vai começar aqui, pessoal, revisando o fluxo de sangue do lado direito do coração, certo? O lado direito. Então quando olhar a imagem aqui, ó, opa, não diga que esse aqui é o lado direito não. O lado direito do coração é esse, né? E eu vou até aí, ó, vou representar essas setinhas vamos entender aí que elas vão representar o sangue. Então, aonde essas setinhas estiverem indo, entenda que é o sangue que, na verdade, né, está aí percorrendo o coração. Então, lembrando, ó, do lado direito, aqui eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito.
e ao átrio direito se conecta esse grande vaso aqui, que é a veia cava, né? A veia está trazendo o sangue está vindo para o coração, e cava está vindo das várias partes do corpo. Então o sangue, como é que ele chega pelo coração? Através da veia cava. Ó. Ele pode vir, é claro, pode não, ele vem, né? Tanto pela veia cava superior, né? E chega aqui ao átrio direito, tá certo? O átrio direito. E também o sangue pode vir, pode não, vem, né, para o átrio direito, também pela veia cava, né, das partes inferiores do corpo. Então ele vem, ele chega ao coração pela veia cava inferior. E aí esse sangue vai chegando, né, vai entrando aqui no átrio, até que o átrio, ó, se enche de sangue. É claro que para o átrio se encher de sangue, né, o átrio está relaxado, né, digamos que ele está em diástole, né, diástole. Se lembrem disso. E aí, enquanto o átrio estiver em diástole, estiver relaxado, ele vai recebendo esse sangue da veia cava. Chega um ponto que ele vai ficar muito cheio de sangue, e esse sangue precisa ir para outro local. E aí o átrio se contrai, né? Ele entra em sístole, que é a contração. E quando ele entra em sístole, olha o que é que acontece. O átrio vai expulsar, né? O átrio direito vai expulsar o sangue, digamos assim, vai mandar o sangue, olha a setinha aí, para o ventrículo direito. Até esse ventrículo direito, né, que está em diástole, que está relaxado, ele conseguir também se encher de sangue. Quando o ventrículo direito estiver cheio de sangue, né, na sua capacidade máxima, digamos assim, aí ele vai expulsar, ele vai mandar esse sangue para outro local. E aí vamos observar, olha aqui, ventrículo direito e a comunicação dele diretamente com a artéria pulmonar. Então o sangue, ó, vai sair do ventrículo direito e vai entrar justamente aí, ó, nessa artéria, porque é pelas artérias que o sangue, né, sai do coração, o sangue entra nessa artéria que, na verdade, é a artéria pulmonar, e aí o sangue vai para os pulmões, né, vai lá para os pulmões, onde esse sangue vai ganhar, né, oxigênio, porque se o sangue está chegando aqui pelo lado direito e ele está vindo das várias partes do corpo, ele é um sangue já pobre em oxigênio, né, porque as nossas células ao longo do corpo vão consumindo o oxigênio desse sangue. Então ele está voltando pelo coração, né, do lado direito, pela veia cava superior e inferior, caminho dele átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar, porque o destino dele é sair do coração, se sai, sai por uma artéria, e se vai para o pulmão, por isso que a gente chama aí de artéria pulmonar, tá ok? E agora a gente vai revisar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, vamos revisar o fluxo, né, de sangue pelo lado esquerdo do coração. Esse ladozinho aqui, ó. Prestem atenção. Pode achar que é o seu lado direito, mas no coração, né, lembrando que a gente falou, esse é o lado esquerdo. Então o sangue no lado esquerdo do coração, ó, esse sangue ele vai chegar, né? Se ele está vindo para o coração, ele vem para o coração através de veias. Só que essas veiazinhas aqui que eu estou mostrando, esse ramo, que é o mesmo, assim, que esse outro ramo também pertence a essas veias aqui, ao mesmo conjunto de veias, essas veias estão vindo do pulmão. Por isso que a gente chama ela de veias pulmonares. Se o sangue está chegando ao coração, vindo do pulmão, certamente, ó, se é no pulmão o local onde acontecem as trocas gasosas, né, esse sangue que está chegando aqui ele é um sangue rico em oxigênio, né, aquele sangue assim no ponto para viajar aí para todas as partes do corpo, levando o oxigênio que as células vão precisar para produzir energia. Então, ó, vamos rever aqui o fluxo. Ó, pelo lado esquerdo, o sangue chega ao coração, ao átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, porque são veias que estão vindo do pulmão, trazendo sangue lá do pulmão, né, dos pulmões. Então, o átrio esquerdo em diástole, né, relaxado, vai permitir essa entrada de sangue, né, até, digamos assim, encher, né, a sua capacidade. E aí depois o sangue que está no átrio esquerdo, ó, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, né? O átrio esquerdo vai entrar em sístole, vai se contrair e vai expulsar o sangue aí para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai ganhando sangue, até chegar a um ponto que ele também vai entrar em sístole, né? Vai se contrair e vai mandar o sangue, ó, para essa regiãozinha aqui, percebam aí, ó. Então o sangue veio para cá. Quando o sangue entra aqui, na verdade ele está entrando numa artéria, que é a artéria aorta. E se ele está entrando numa artéria, o sangue vai sair do coração. E aí lembrar que a artéria aorta, na verdade, ó, é aquela artéria pela qual o sangue oxigenado, rico em oxigênio, que veio dos pulmões,
esse sangue vai começar aí a viajar, né, para todas as partes do nosso corpo, né? Não é à toa que essa artéria, né, ela é uma artéria aí, é um vaso sanguíneo bem desenvolvido, né, bem calibroso, justamente aí para suportar essa pressão que o ventrículo esquerdo vai fazer para jogar o sangue nessa artéria, e ele precisa realmente sair com uma pressão muito boa para que ele possa chegar aí nas várias partes do corpo. Então, pessoal, esse foi o fluxo de sangue, né, do lado esquerdo do coração. Tá bom? Então, é por isso que eu reforço aquela dica. Primeira coisa, você tem que conhecer as 4 cavidades do coração. Você tem que olhar para um desenho do coração e já saber se ali é lado direito ou ali é lado esquerdo, entendeu? Mas não se baseie pelo seu lado direito e seu lado esquerdo, porque é como eu falei, essas imagens aqui do coração, se lembra, é como se você estivesse vendo o coração no peito de uma pessoa, tá certo? E avançando aqui, ó, na nossa revisão, certo? A gente vai aqui relembrar, né, os tipos de sangue. Perceba que eu estou falando aqui nesse momento tipos de sangue aí, ó, entre aspas, tá certo? Porque na verdade tipos de sangue seriam outra coisa, mas para a gente compreender que, digamos assim, dependendo da concentração de uma substância importantíssima no nosso sangue, nós vamos perceber que, né, esse sangue se diferencia entre o sangue que circula no lado direito e o sangue que circula no lado esquerdo. Né? Só relembrando aí o fluxo, ó, o sangue chega no átrio direito, e aí esse sangue depois passa para o ventrículo direito. Né? O sangue ele chega pelo átrio esquerdo, estão vendo ali, e depois esse sangue passa para o ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Então perceba, inclusive, não sei se já prestaram atenção, mas acho que sim, se costuma representar o sangue que circula aqui pelo lado direito do coração de uma cor azul, azulada, coisa do tipo. E o que circula aqui, ó, no lado esquerdo, representado de um vermelho vivo. Qual a diferença disso? A gente vai entender agora, né, revisando. Esse sangue que costuma circular pelo lado direito do coração é chamado aí, pessoal, de sangue venoso, embora eu não goste dessa denominação, dessa expressão, dá até entender que o sangue venoso é um sangue que circula só em veias, e a gente vai ver que não. Por isso eu não gosto aí desta expressão, mas ainda aparece aí nos livros e pode aparecer inclusive em questões aí de provas, não sei, né? Vamos revisar isso para entender melhor. Mas de todo feito, o sangue que circula aqui pelo lado direito do coração é chamado de sangue venoso, e o que circula pelo lado esquerdo é chamado de sangue arterial, outra denominação que a gente tem que ter cuidado. Porque sangue arterial, posso ficar pensando assim, é o sangue que circula apenas em artérias, e não é, só em artérias. Né? Sangue venoso e sangue arterial tanto podem circular em veias como em artérias, do mesmo jeito. Tanto é, vamos analisar aqui o lado direito, ó, rever, ó. Esse sangue que está aqui do lado direito, ele chegou ao coração através de veias, através das veias cavas. Esse sangue aqui que eu estou chamando de sangue arterial, que chegou ao lado esquerdo do coração, quando ele chega, também chega através de veias, as veias pulmonares. Quando esse sangue, ó, venoso do lado direito sair do coração, ele vai sair pelas artérias, artérias pulmonares. E esse sangue arterial, quando ele sair daqui, né, aí de fato ele sai por uma artéria, que é a artéria aorta. Mas qual seria a diferença para a gente afirmar aí que, dependendo aí do lado, né, das cavidades, em que as cavidades do coração estão, eu tenho tipos de sangue? É pelo seguinte, ó. O sangue que circula aqui no lado direito do coração é um sangue, como eu falei, ele vem de todas as partes do corpo, e esse sangue já teve, digamos assim, boa parte do seu oxigênio retirado. As células já consumiram. Por isso que ele é um sangue, ó, que chega aqui com a baixa concentração de oxigênio do O2. É um sangue pobre em oxigênio, pobre em O2. Aí alguns dizem que ele é o sangue rico em gás carbônico. Né? Eu prefiro dizer que ele é um sangue rico, pobre em O2. Né? Aí alguns já dizem, então ele é rico em gás carbônico. Infelizmente ainda tem esse tipo de coisa aí, a gente, né, já entenda. Sangue pobre em oxigênio ou sangue rico em gás carbônico é o sangue que chega e circula no coração pelo lado direito. Tá certo? Já no lado esquerdo, o sangue que chega aqui, ó, no lado esquerdo, ele vem de onde? Dos pulmões. Então se ele está vindo dos pulmões, ele vem justamente aí, ó, rico, cheio de O2, cheio de oxigênio. Né, o sangue tido aí como arterial. Aí por que se usa essas coresinhas? Justamente porque o sangue, quando ele é rico em oxigênio, né, se um dia você tiver a experiência de poder observar
né, o sangue saindo de uma artéria, ele é um sangue de uma coloração vermelho vivo. Justamente por conta da interação do oxigênio, né, e as proteínas aí que estão nos glóbulos vermelhos, né, a quantidade de oxigênio produz essa coloração de um vermelho mais vivo. Já o sangue venoso, que é pobre em oxigênio e alguns dizem rico em gás carbônico, ele é um sangue que apresenta uma coloração de um vermelho, digamos assim, mais morto, né, um vermelho mais escuro. Tá entendendo? De fato existe essa diferença aí de tonalidades. Né? Se um dia você vê em você ou em alguém saindo um sangue com uma coloração mais escura, né, um vermelho não tão vivo, ali é um sangue que está saindo é um sangue venoso, né? É chamado de sangue venoso, certamente sangue, né, que tá sendo extravasado aí de uma veia. E se você perceber em você ou em alguém um sangue de um vermelho muito vivo, fique atento porque você teve uma artéria, né, lesionada e isso é uma coisa séria. Tá certo, pessoal? Então, lembrar aí que no lado direito do coração sempre circula o sangue pobre em oxigênio. Você pode até dizer, tá? Sangue rico em gás carbônico e é conhecido como sangue venoso. Embora eu já falei que não gosto aí dessa expressão, mas ela existe e ela é muito utilizada. E do lado esquerdo circula um sangue arterial, que é o sangue rico em ar. Ar arterial, se lembra assim, rico em ar. Que ar é esse? É o oxigênio. Tá certo? Esse sangue aí numa coloração aí bem mais viva, tá ok? E para fechar aí essa nossa revisão, né, focando mais no coração, o que é que eu trago aqui para vocês, ó? Nós vamos aqui agora dar uma revisada aí sobre as válvulas cardíacas. Alguém vai dizer, tá errado o nome, tá? Não. Válvulas, tecnicamente falando, seria o termo aí mais correto, embora quando eu estiver falando de válvulas, você certamente já deve ter lido sobre válvulas e vai continuar lendo sobre válvulas. Né? E se estamos falando das válvulas cardíacas, são as válvulas do coração. Relembrar. São estruturas aí, pessoal, importantíssimas no fluxo sanguíneo dentro do coração. Nós temos aí basicamente aí, digamos, 4 jogos de válvulas ou de válvulas. Nós vamos ter válvulas aqui, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Vou já ampliar para a gente ver. Vamos ter válvulas entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, elas vão ficar por aqui. Vamos ter válvulas na entrada das artérias pulmonares e válvulas na entrada das artérias aorta. Ao ampliar aqui um pouco, ó, aqui é o átrio, aqui em cima o átrio direito e aqui embaixo o ventrículo direito. Ó. E essa estrutura aqui que eu estou passando o cursor são justamente o que as válvulas entre o átrio direito e o ventrículo direito. Elas têm até um nome, são chamadas de válvulas ou de válvulas tricúspides, certo? Precisa decorar o nome não, mas eu acho que é importante entender qual é a função dela e a gente vai já no finalzinho chegar a essa função. Vamos ver agora aqui, ó, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui também nós temos, ó, essas válvulas, que nesse lado aqui elas são chamadas de válvulas ou válvulas bicúspides ou mitral, certo? E nós também temos válvulas aqui, ó, na entrada da artéria pulmonar. Vamos ampliar aí, ó, tá aqui, ó, como se fosse, né, umas portinhas aí que abre e fecha. É a função das válvulas, como também temos aqui, ó, na entrada da artéria aorta. Então, pessoal, qual é a grande importância das válvulas? O sangue, normalmente, é para ele circular numa direção só. Né? O sangue não fica indo e voltando. Então, por exemplo, uma vez que o sangue veio do corpo, entrou aqui no átrio direito, ele precisa passar para o ventrículo direito e precisa passar para a artéria pulmonar e ir para o pulmão. Não é para ter essa do sangue, por exemplo, tá no átrio direito, vem para o ventrículo direito, depois volta para o átrio direito. Não, aí é problema. Inclusive tem pessoas que possuem problemas nas suas válvulas, que isso pode ser causado aí por vários fatores, até por infecções, alguns tipos de infecções bacterianas, né, problemas realmente de má formação, em que o sangue, que depois que estava numa cavidade foi para outra, ele acaba voltando. Isso não é para acontecer. Né? Da mesma forma que, ó, no átrio, o sangue que chega no átrio esquerdo é para passar para o ventrículo esquerdo, e depois que passou para o ventrículo não é mais para voltar. Então o papel das válvulas é justamente esse, evitar o refluxo de sangue, ou seja, que o sangue volte.
né? Ora, se o sangue saiu do átrio e foi para o ventrículo, é dali para frente. Né? Se ele voltar, é problema nas válvulas, porque as válvulas funcionando normalmente, ó, quando o átrio se enche de sangue, né? Lembrar que o átrio é essa cavidade aqui de cima, o átrio encheu de sangue. Quando ele está muito cheio de sangue, ele acaba forçando a abertura dessas válvulas e o sangue vai para aqui o ventrículo direito. E depois que o sangue vem para o ventrículo direito e enche essa cavidade, essas válvulas acabam fechando. E aí o sangue não volta mais, tá certo? Então, a grande importância das válvulas é essa, evitar o refluxo de sangue. E uma curiosidade, né? As batidas do coração, tum-tum, tum-tum, geralmente são o quê? Justamente duas batidas, porque aqui nós temos dois conjuntos de válvulas, ó. Temos um conjunto que são as válvulas que ficam entre o átrio e o ventrículo, aqui, ó, a tricúspide, e aqui entre o átrio e o ventrículo esquerdo, a bicúspide. Então, na hora que essas duas válvulas, elas se abrem e fecham, digamos aí, nós temos uma das pancadas do coração. E depois, quando os ventrículos expulsam o sangue, jogando sangue na artéria pulmonar e jogando sangue na artéria aorta, novamente nós temos um outro jogo de duas válvulas, né? E essas válvulas, na hora que elas abrem e fecham, eu tenho aí, digamos, o segundo tum-tum aí do coração, a segunda batida. Mas o importante aqui é relembrar qual é a função das válvulas, que é evitar o refluxo de sangue, tá ok?